Eu sou Márcia Barbosa, física teórica e reitora da URGS, e este é o Café com a Reitora, uma produção do NAPEAD, produção multimídia para educação. E hoje eu converso com a Lívia Streit, que é docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos aprender um pouquinho sobre a Lívia. A Lívia tem graduação em Química pela URGS e mestrado e doutorado pela Unicamp, lá de Campinas. Atua nas áreas de química teórica e computacional, estrutura eletrônica, modelos em sílico e quiçá aplicados à avaliação ambiental de agrotóxicos, fármacos metabólicos e produtos de transformação. Nossa, quanta coisa complexa. Desenvolve também pesquisas em ensino em química, com ênfase em ensino de química quântica e fisicoquímica, metodologias ativas, formação de docentes, espaços não formais de aprendizagem. Orienta alunos de graduação, mestrado e doutorado e participa do programa de pós-graduação em Química e Ensino de Química. Na gestão universitária, exerce a presidência da Câmara de Extensão da URGS e participa de órgãos colegiados e comissões institucionais. Um monte de coisa. Tu és gaúcha de onde? Eu sou gaúcha naturalmente de Tapera. Tapera é uma cidadezinha ali no Planalto Médio, perto de Soledade, Passo Fundo. Mas a minha família, né, meus pais e parentes mais próximos, eles se estabeleceram em Santa Rosa, no Noroeste Gaúcho. É lá que eu volto, é o interior que eu volto sempre, a Santa Rosa. E como é que a química apareceu na vida dessa interiorana do Rio Grande do Sul? Então é sempre um professor, né? Eu tive muita sorte de fazer o terceiro ano do ensino médio numa escola estadual excelente lá em Santa Rosa, e todos os professores, não só os de ciências, eles me incentivaram muito, incentivaram todos os meus colegas a sermos, né, questionadores, né? Não só na parte de ciências exatas, quanto nas humanidades. E eu tive um professor de química, o Alceu, que trouxe a turma aqui para Porto Alegre, para o Polo Petroquímico de Triunfo, fazer uma viagem de estudos, e isso foi lá em 2003, e ali eu me apaixonei por química. Não sabia ainda se eu queria trabalhar na parte mais aplicada ou mais na ciência de base, mas ali que eu vi que eu ia fazer química e ia ser cientista. E aí entrou na URGS. Aí entrei na URGS, fiz vestibular e vim para cá. Entrei na URGS para engenharia química e logo na primeira aula eu vi que eu queria ser cientista e troquei para química. E como é que foi a tua experiência aqui na URGS? Ai, foi excelente. Eu tive professores excelentes. Eu fiz iniciação científica tanto na área teórica quanto na área de experimental, né, aqui na físico-química. Participei de tudo que a URGS podia oferecer. Eu recebi o prêmio Jovem Pesquisador em 2006, no Salão de Iniciação Científica, vai fazer 20 anos, e a URGS que me preparou, né, para a vida, tanto na minha vida profissional, quanto, né, crescer como pessoa aí no início da vida adulta. E tu teve que sair de casa e vir para Porto Alegre, como é que foi essa transição lá, jovenzinha? Com 17 anos eu saí de Santa Rosa, também, né, devo isso muito à minha família, que sempre me apoiou bastante, né, entendia que a educação, né, era o caminho, e meus pais me apoiaram e me mandaram para a capital. E eu vim aqui para a URGS sozinha, né, para estudar. E aí tu terminas a graduação e tu começas uma nova aventura, porque tu foste para São Paulo fazer mestrado e doutorado. Como é que foi essa decisão? Eu vou para São Paulo fazer mestrado, né? Eu não parava muito quieta também, né, e eu tive um orientador na iniciação científica, o professor Paulo Livoto, na química teórica, né, na parte de estrutura eletrônica, química quântica, e ele me incentivou muito a ir para Campinas. Ele dizia que lá, né, eu ia ter mais oportunidades na pós-graduação, e ele acertou em cheio. Ele me colocou em contato, né, com os colegas dele lá, pessoas que foram mentores dele também, e então daí eu fiz o meu mestrado e meu doutorado lá, o doutorado com período de sanduíche no exterior, né, que depois então eu segui um caminho que me trouxe de volta para a URGS. Mas foi a orientação mesmo, a gente, né, sem os nossos orientadores, a gente não é nada aqui na ciência, né. Mas deixa eu voltar um pouquinho, o que é essa tal de iniciação científica? Conta pra gente como é que foi essa experiência durante a graduação. Então, a iniciação científica, né, é uma das formas de os alunos aqui da universidade, os estudantes de graduação, terem contato com a pesquisa, né. Não só para aqueles alunos que gostariam de seguir uma carreira em pesquisa, mas para vivenciar, né, tudo que a universidade oferece como
formação cidadã, né, a parte do ensino, de graduação, a pesquisa, a extensão, e na pesquisa, então, eu desde muito cedo, desde o meu segundo semestre na universidade, eu tive a oportunidade de ter uma bolsa de estudos, né, para que eu pudesse aprender como fazer pesquisa na iniciação científica. E com isso, então, a pesquisa que eu desenvolvi lá no meu primeiro semestre, né, no meu primeiro ano de bolsista de iniciação científica, eu continuei desenvolvendo e melhorando, né, e buscando coisas nessa mesma área de química quântica, e eu aprendi lá no início do curso. Isso era num laboratório com tubos de ensaio? Como é que era esse processo da pesquisa científica já na graduação? Na graduação, então, eu trabalhei com química teórica computacional, né, então a gente tem aqui, hoje eu sou pesquisadora desse grupo de pesquisa, né, o grupo de química teórica, que nós trabalhamos com pesquisas, né, que são, a gente desenvolve as nossas reações químicas no computador, né, utilizando então aí os preceitos da mecânica quântica. Então a gente basicamente coloca um monte de elétrons juntos e tenta formar as moléculas, resolvendo equações. Mas eu tive também a oportunidade de trabalhar como monitora de disciplinas experimentais de química geral, logo no primeiro semestre, que a gente ajudava então os professores e os técnicos na montagem dos experimentos, e eu também tive uma breve passagem na parte experimental, na parte de química de sólidos e superfícies, que eu logo vi que não era a minha praia. Então eu voltei para a parte do computador. E aí tu vais para São Paulo para fazer o mestrado e doutorado. Como é que foi essa transição? Como é que foi? Vou mudar de estado agora. Foi uma coisa assim que já naquela época eu acho que eu tinha muita coragem para bancar as minhas escolhas, né. Eu saí daqui, eu participei da minha formatura no dia 7 de agosto de 27, e no outro dia de manhã eu peguei um ônibus para ir para Campinas. Eu fui de ônibus com umas 2, 3 malas, não conhecia ninguém lá, só tinha o contato, né, do orientador e de um ou outro colega de grupo. Mas a gente, constrói, né, redes de apoio, e eu tinha também a minha família sempre me apoiando, amigos sempre apoiando, e amizades que depois, né, perduraram a vida inteira, pela vida inteira, né, com colegas lá da Unicamp. Foi difícil, foi preciso bastante coragem, mas, eu fui. E comecei já a aula no outro dia que eu cheguei em Campinas. O que tu trabalhasse nesse mestrado e doutorado No lá? mestrado e no doutorado eu trabalhei com a aplicação e desenvolvimento de métodos de estrutura eletrônica, um método bem específico que chama Monte Carlo quântico. E lá, a gente estava tentando buscar, uma melhoria do método, né, utilizando diferentes coeficientes nas equações, que a gente pudesse chegar a resultados mais próximos do que a gente pode considerar como realidade. Eu trabalhava com sistemas muito pequenininhos e eu calculava energias de ionização, e a gente então procurava replicar o experimento, né, para depois a gente ter um estabelecimento do método, né, com uma precisão mais alta, que foi o que me levou então também a fazer o meu período de sanduíche no exterior. Então onde é que tu fosse fazer esse período? Eu fui lá para Auburn, Alabama. Então foi uma guria do interior do Rio Grande do sul do Brasil para o sul dos Estados Unidos. Eu fui lá no finalzinho do doutorado, assim, faltava 1 ano e pouquinho para terminar, e eu fui trabalhar com o professor Ortiz, né, Joseph Ortiz, que é um professor maravilhoso. Ele é um dos desenvolvedores do pacote de estrutura eletrônica mais conhecido no mundo, que é o Gaussian. E uma coisa muito interessante dele, e que eu sempre me preocupei também, e meus orientadores se preocuparam, é que ele dá muito apoio e suporte, né, acadêmico para estudantes da América Latina e estudantes, né, ai, desculpa, eu esqueci a palavra. Global. Do Sul Global, isso mesmo, eu não sei. Para estudantes do Sul Global, né, então eu tive contato com colegas do México, com colegas da Guatemala, com colegas da Turquia, com colegas da Síria, do Líbano, de vários lugares do mundo, assim, foi muito interessante. E é fácil fazer ciência com pessoas vindo de culturas tão distintas? Como é que é trabalhar num meio tão diverso assim? Olha, eu acho que é mais fácil do que fazer ciência com pessoas que pensam da mesma forma que você, né.
eu tive experiências muito boas, né? A gente consegue olhar para a ciência de uma maneira mais humanizada, né? Do que a gente consegue fazer, do que a gente pode fazer e do que a gente gosta de fazer também, né? Então, trabalhar em grupo com pessoas de lugares diferentes te dá essa visão mais humanizada da ciência, que a gente não fica ali, né? Fica quieto e calcula, fica quieto e faz o experimento. Então, eu acho que não é tão frio e a gente não fica se preocupando só com o resultado ali, né? A gente acha que começa a ver mais de onde essa ciência vem e para onde essa ciência vai. E aí tu voltas para terminar o doutorado, termina o doutorado, e aí o que tu fazes? Eu terminei o doutorado lá. Na verdade, eu vim só para defender e eu voltei para continuar o pós-doc. Daí eu fiz um pós-doc lá no mesmo grupo de pesquisa no Alabama e logo depois eu continuei como professora substituta, dando aulas de química geral lá na universidade. E eu gostei bastante, e daí eu busquei, né, entre um ano e outro, busquei oportunidades profissionais, né, como professora, como docente. Daí eu me mudei para a Geórgia, onde eu segui carreira docente na Universidade do Norte da Geórgia, que é uma universidade do estado da Geórgia também, mas que é uma universidade também bastante interessante no sentido social, porque é uma universidade basicamente com alunos de primeira geração na universidade, porque é uma região lá do sul dos Estados Unidos de muitos imigrantes, então imigrantes, né, da América Latina. Então é uma universidade em que os alunos eram essa primeira geração na universidade. Então eu também me sentia muito próximo da minha realidade. Então lá daí eu fiquei alguns anos como docente e daí eu resolvi voltar para o Brasil, porque eu queria ficar perto da minha família, eu queria voltar para casa mesmo. E aí tu voltas para URGS de imediato? Eu volto para Santa Rosa. Eu volto para Santa Rosa com a família, né, de arrasto, como a gente diz no interior, e faço os concursos aqui, né? Eu faço concurso aqui para a URGS, faço concurso na Federal do Amazonas, no Rio de Janeiro, e eu fico muito feliz que o que deu certo, né, foi o concurso aqui no Instituto de Química da URGS, que daí em 2019 eu assumo como docente. Falasse, trouxe a família de arrasto. Já tinha família nesse momento, no macroscópico, assim? Exatamente. Eu sou mãe solo de 2 crianças que são pré-adolescentes agora, o Nicolas e a Júlia. E quando eu volto, né, nós voltamos os 3 juntos pro Brasil, justamente porque eu senti a necessidade de ter uma rede de apoio um pouco mais sólida, né? E isso inclui família e amigos mais próximos, né? E o estar aqui no Brasil também, né, me trouxe uma segurança maior, né, na educação dos meus filhos. E então nós voltamos, eles tinham 5 aninhos, e logo vieram para Porto Alegre e adoraram, e são 2 gauchinhos agora. Ah, então... Também da URGS, eles estudam no Colégio da Aplicação. Mas eles nasceram nos Estados Unidos? Nasceram nos Estados Unidos, são estadunidenses de nascimento. Bem, em paralelo ao teu trabalho de química, que a gente aprendeu o que é quântico, o que é química teórica, tu também atuas em ensino de ciências. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, justamente nessas minhas passagens lá nos Estados Unidos, né, como docente em universidades que davam uma maior ênfase para o ensino do que para a pesquisa em ciências duras, a pesquisa era muito mais voltada à prática pedagógica, eu iniciei esse meu interesse, né, na pesquisa e na aplicação, né, de metodologias de ensino mais adequadas, né, à realidade dos estudantes. E isso deu muito certo, porque daí o concurso que eu passei aqui na URGS foi para o ensino de química, e eu pude, então, me aprofundar e começar a desenvolver pesquisas muito importantes, né, no ensino de química. E aqui nós temos um grupo de pesquisa no Instituto de Química, que é um grupo muito grande. Nós temos cerca de 70 alunos no grupo de pesquisa, 8 docentes, né, que é o grupo de pesquisa em ensino de química, e a gente trabalha em diversas áreas do ensino de química. Eu trabalho mais na parte de metodologias ativas de ensino-aprendizagem,
e na área de físico-química para o ensino superior, mas nós temos aí várias áreas na educação ambiental, na parte da ciência, tecnologia e sustentabilidade. Nós temos pesquisas sendo desenvolvidas também na parte de inclusão, né? Tanto inclusão social, né? Inclusão para estudantes com necessidades especiais. Então, nós temos realizado um trabalho bastante importante, até também na área, na parte de extensão, com uma relação muito próxima com a rede de ensino básico aqui no Rio Grande do Sul. Então, tu falasse aprendizagem ativa. O que é isso? Então, quando a gente fala de aprendizagem ativa, a gente não quer dizer só, né, que a gente está fazendo uma aula divertida, né? Metodologias ativas de ensino e aprendizagem, elas envolvem o aluno, né, o estudante, ter a responsabilidade para o próprio ensino, né? Então, a gente passa de uma educação que a gente chamava uma educação bancária, em que o professor só está transmitindo e passando o conteúdo, né? Para uma aprendizagem ativa em que o aluno ele consegue desenvolver o próprio processo de aprendizagem, né? Então, nós temos várias teorias de ensino-aprendizagem que se encaixam dentro dessas metodologias, e nós temos aí com bastante sucesso aplicado tanto na rede pública quanto aqui na universidade, através dos nossos estágios, tanto estágio de docência e os estágios dos nossos alunos de licenciatura. Ah, muito bem. Mas, em paralelo com o ensino, tu também faz o que a gente chamaria a química, essa mais tradicional. E eu vi que tu tens artigos em toxicidade. Podia explicar um pouco o que está tóxico para a gente não se preocupar mais ou se preocupar muito? A gente precisa se preocupar, mas não tanto, porque nós temos cientistas aqui, né, que estão tentando resolver vários dos nossos problemas. A gente trabalha aqui com um grupo no Laboratório de Química Analítica Ambiental, com águas. Então, também trabalho com água, como a nossa reitora. E esse grupo de pesquisa, ele consegue identificar, né, quimicamente, experimentalmente, resíduos de fármacos e pesticidas nas águas naturais aqui das nossas bacias da região metropolitana. Então, tanto os fármacos quanto os metabólitos, né, os pesticidas também, os metabólitos que a gente expele depois que toma um medicamento, tanto quanto resíduos que vêm da rede dos hospitais, quanto que a gente chama de produtos de transformação, que são aquelas outras moléculas que a partir do pesticida ou do medicamento que está na água, vai interagir com a luz solar e vai se quebrar em outras moléculas. Então, muitas vezes o que acontece é que a gente acha produtos químicos que se transformaram na água por causa da luz solar. E esses, muitas vezes, são mais tóxicos, tanto para o meio ambiente, quanto para os humanos, né, do que o próprio fármaco ou o próprio pesticida. E o que o grupo de pesquisa em química ambiental, analítica ambiental, faz é determinar, então, quais são os processos que isso ocorre. E eu trabalho particularmente também na parte de predição computacional. Nós desenvolvemos modelos computacionais com um grupo lá da Itália, de Milão, para a gente poder dizer se, por exemplo, tal molécula agora, que é um medicamento novo, agora a gente está com os emagrecedores, né? Com um projeto agora super novo, em que a gente vai verificar nas águas se já existem produtos de transformação, né? Moléculas que se quebraram a partir das trisapartidas, e se fazem mal para a gente, fazem mal para o meio ambiente. Ou seja, a ciência para saber se estamos jogando na água coisas ruins, ela existe. Agora a gente precisa criar o serviço público para ficar analisando o tempo todo a água e procurando esses elementos. E os nossos projetos, eles são em parceria tanto com o DEMAI quanto com o SUS, né, com o Sistema Único de Saúde, e é daí, né, que vem o nosso fomento, e é para o povo, né, que a gente devolve essa informação. Ah, muito bom. Ou seja, a gente faz a ciência, mas quem tem que fazer a política pública é o próprio Estado, não é a gente, que gostam de delegar para a gente. Gostam de delegar para a gente. Também a política pública. Muito bem. Tu és mãe. Como é que é isso de conciliar uma carreira tão cheia de coisas com família?
A gente tenta fazer o que pode, né? Quando falam do equilíbrio trabalho e família, eu acho que a gente nunca alcança um equilíbrio, e dizer que um dia a gente vai estar satisfeita com a forma como a gente lida com isso é impossível, né? Porque como mãe, o que eu vejo de mim e das minhas colegas, né, que também são mães, muitas também, né, mãe solo, é que muitas vezes nos é esperado demais, tanto na vida familiar quanto, né, na vida profissional, e nem sempre a gente está conseguindo fazer o que a gente se sente mais confortável, tanto no trabalho quanto na vida, né, como mãe, no caso. Às vezes eu gostaria de estar trabalhando mais, eu gostaria de estar né, mais no laboratório, eu gostaria de estar desenvolvendo metodologias, né, excelentes para os nossos alunos, gostaria de estar contribuindo mais socialmente, gostaria de estar fazendo 1 milhão de coisas profissionalmente, mas, né, eu tenho outras responsabilidades como mãe, e às vezes o contrário também acontece, né, então é como se fosse aí um cabo de guerra, né, e eu acho que, né, como mulheres a gente acaba tendo que estar sempre, né, a gente está sempre suscetível a esse tipo de dificuldade, né, de ter que balançar, ou de ter que, né, procurar um equilíbrio. Mas em relação ao trabalho, né, eu consigo no meu trabalho ter um conforto, né, no sentido de que meus colegas, a maioria dos meus colegas, eles entendem, né, o papel de mãe e o papel de profissional. Muitos deles não, né, e quando eu tenho que reagir a uma situação em que eu não estou confortável, né, em relação ao meu trabalho e a minha vida familiar, é importante, né, que se busque as questões institucionais, e que eu tenho que buscar uma coragem para me impor, e impor os meus direitos, os direitos dos meus filhos, né. E a gente vai fazendo como consegue, né, um pouquinho a cada dia, então não dá para ter muito planejamento. Então tu consegues, assim, se sentir, não é equilibrar, mas se sentir compreensível contigo mesma. Comigo mesma, consigo. E eu acho que é importante, para que isso aconteça, é importante que as pessoas vejam isso, né, que as pessoas saibam que a gente tem dificuldades, e que a gente não está sempre em busca de alcançar um equilíbrio, que tudo seja perfeito, né, e isso tanto no trabalho quanto com a tua rede de apoio familiar, né, então eu acho muito importante colocar isso, né, para que as pessoas vejam que ser mãe, ou, né, e ser profissional, ser trabalhadora, né, vamos colocar, né, a palavra correta. Ser mãe e ser trabalhadora é muito difícil, e não dá para fazer os dois bem ao mesmo tempo, do jeito que a nossa sociedade espera que a gente, né, faça. Então, se não houver uma mudança, né, do que é esperado da mãe trabalhadora no trabalho e no âmbito familiar, a gente vai continuar, né, fazendo as duas coisas não muito bem, e sofrendo no processo. Muito bem. O que tu sabes fazer que não está no teu currículo Lattes? Eu asso um churrasco muito bom, Olha, tanto vegano, vegetariano, quanto o tradicional com carnes, né, então eu faço um churrasco muito bom todo final de semana, lá em casa tem churrasco. um grande talento gaúcho, preservando aí a tradição do Exatamente. estado do Rio Grande do Sul. Um sonho para o teu futuro? Eu não tenho sonhos muito grandiosos não, assim, mas eu tenho pequenos sonhos, né. Eu quero continuar, tendo oportunidades, né, de fazer ciência, de incluir meus filhos nesse processo. Eu quero continuar, podendo eventualmente viajar e conhecendo, pessoas, conhecendo lugares, eu gosto muito de conhecer lugares, e falar com pessoas, assim, diferentes, e entender como elas vivem. Eu gosto muito de ir em festivais de música, de heavy metal, e eu gostaria muito de poder continuar fazendo isso nos próximos anos, até que eu estiver, assim, aposentada, bem velhinha. E teus filhos te acompanham nesses desafios? Ainda não, meus filhos são mais calmos, mais quietos, assim, mas eles têm a mesma
a mesma vontade, assim, eles têm o mesmo gosto musical. Mas meu guri, ele gosta mais do campo. Então, o sonho dele, de repente, se torna meu sonho. Ele quer ter um sítio, quer ter um pesqueiro, quer, né, trabalhar com a terra, né. Minha menina já é mais minha menina das artes, ela gosta de desenhar, ela é música, toca, vários instrumentos, então, vamos ver. E um sonho para o Brasil? Para o Brasil Para o Brasil, eu gostaria de ver uma diminuição drástica, desse processo que vem acontecendo de fascismo, de misoginia, esse movimento aí que vem para diminuir a mulher, né. Eu gostaria de ver, uma diminuição drástica em todo esse discurso de extrema direita, né, e que a gente possa, ficar pelo menos nos próximos anos, que a gente consiga ficar tranquilos para que não pensando o tempo todo se nossos direitos vão ser, tolhidos, né, porque eu acho que a gente tem vivido períodos, né, de muito medo, né, e que os nossos direitos como mulheres especificamente, têm sido atacados, e eu acho que meu sonho para o Brasil é esse, né, que a gente consiga dormir tranquilo, sem pensar que de uma hora para outra a gente vai estar sem nossos direitos básicos, né. E daí uma parte mais um sonho um pouco maior é, né, que a gente veja um país soberano, que a gente, né, tenha condições de lutar por uma nação soberana, que valorize a educação, que valorize a ciência, e que faça o que tem que ser feito, né, que implemente, nas políticas públicas o que a gente, a muito custo, né, consegue descobrir, né, através das ciências, e que as pseudociências fiquem esquecidas por um tempo. E agora, só para que vocês que já estão apaixonados e apaixonadas por ela ganhem uma raivinha, qual é o teu time de futebol? Eu sou gremista. Eu sou gremista e eu sofro. Eu sou gremista. Somos todos gaúchos sofredores. Todos, ultimamente. E esse foi o Café com a Reitora, uma produção do NAPEAD, produção multimídia para a educação. E sigam a gente, porque semana que vem temos de novo Café com a Reitora.